Bom dia. Graças a Deus, estamos felizes com o Senhor porque Ele tem nos dado o privilégio da vida. Mais um dia para nós estarmos falando do seu amor, tendo um momento de reflexão acerca das Escrituras Sagradas. Esse aqui é o pão dos céus. Essa é a palavra que nos norteia, que nos torna melhor, equilibra o nosso emocional, a nossa personalidade, o nosso temperamento. Está aqui os remédios, né? Fazer uma brincadeira aqui, os Rivotrios, os diazepams, está tudo aqui, tudo que nós precisamos, o alimento para a nossa alma, tudo que nós desejamos, as respostas para as nossas crises existenciais, né? Aquele silêncio que grita desesperadamente por respostas, olha aqui onde elas estão, nas Escrituras Sagradas. E eu amo olhar para a Bíblia, olhar para as Escrituras e perceber que ela é uma fonte que jorra sabedoria, jorra inteligência para responder aos meus anseios. A Bíblia para mim é um livro divinamente inspirado. Foi Deus quem inspirou a pena de Paulo, de Pedro, de Timóteo, de João. Foi Deus quem coordenou a mão do amanuense. Enquanto ele ia escrevendo, Deus estava preservando ele de erros, preservando ele dos sentimentos dele, porque o homem, né, é tendencioso a errar, mas lá estava Deus preservando a inteligência do autor. Maravilhoso. E daqui eu extraio lições que norteiam a minha vida, de verdade. Eu olho para as Escrituras e falo, eu preciso ler, mas não para pregar. Eu preciso ler para viver. Eu preciso aplicar isso à minha vida. Então não estou preocupado, sou teólogo de formação, mas eu não estou preocupado em simplesmente ler as Escrituras como um pesquisador, um cientista. Eu não quero perder o brilho das Escrituras, eu não quero perder a magia do texto. Eu preciso pegar esse texto, ler e jogar para dentro do meu coração. Aí vai dar certo. Amém? Pequena introdução, porque nós iremos falar de José. E José é um personagem inspirador. Quando eu olho para a história de José, um currículo robuscado de derrotas, de perseguições, de problemas. José tinha tudo para dizer, meu Deus, lembra daquele desenho? Ó vida, ó céus. José tinha tudo para dizer e para se colocar como um coitado, como um perseguido, né? Usar do coitadismo. José, diferente disso, se apoia na graça de Deus, enxerga Deus como seu provedor, enxerga Deus como seu protetor e vai adiante, rompendo mato no peito, dizendo, olha, eu serei vencedor em qualquer uma dessas situações. Aí eu fiz um resumo sobre a vida de José. A vida de José começa no capítulo 37 de Gênesis e vai até o capítulo 50 de Gênesis e entra no capítulo 1 de Êxodo. Escreveu bastante. Moisés se dedicou bastante a escrever sobre a vida desse jovem chamado José, filho de Jacó, com uma mulher chamada Raquel. E Jacó era apaixonado por Raquel, né? Jacó amava a Raquel. Trabalhou 14 anos por causa dessa mulher, né? Trabalhou primeiro 7 anos, Labão o enganou. Ele amava tanto que ele trabalhou mais 7 e diz que esses últimos 7 passou assim. Porque ele estava desejoso para ficar com aquela mulher. Coisa bonita quando a gente olha para as Escrituras e vê esses personagens que nos enchem de motivos para amar a Deus, para vencer as lutas, romper qualquer dificuldade sem se utilizar do coitadismo, sem trapacear, sem derrubar ninguém. José, em todas as suas dificuldades, tudo que foi contrário a ele na vida, ele vence de forma legítima, de forma limpa, de forma honesta. É brilhante olhar para esse personagem e falar, poxa, como esse carinha com 17 anos de idade, ele começa a sua carreira com 17 anos de idade, venceu tantas coisas. É um exemplo. Então, capítulo 37, versículo 2, o que nós encontramos? José, apesar da pouca idade, era responsável. Olha só, essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava o rebanho com os seus irmãos, ajudava os filhos de Bilá e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má
fama deles. Então, José, sendo o mais novo, o que ele fazia? Observava, olhava, fazia a gestão da sua família e levava tudo ao pai, Jacó. Falava ao pai, Rubem, Simão, Judá, né? Estão fazendo tudo de qualquer forma. Então, o que eu tiro? Vou tirar uma aplicação daqui. Não é a pouca idade. A responsabilidade, ela é natural, ela é intrínseca. Quando nós queremos, nós podemos fazer dessa forma. José nos deixa esse legado. Não é a muita idade, nem a pouca idade, mas é a forma que eu me comporto diante de Deus. E aí o texto continua, capítulo 37, Deus vai falando com José em sonhos, fazendo promessas, o 37, verso 6, promessas para José que ele seria grande. Aí a gente continua, Jacó confiava em José, confiava a ele a supervisão dos irmãos. Aí a gente vai passeando, 37, capítulo 37, versículo 20 ao 36. José era odiado pelos seus irmãos, invejado pelos seus irmãos. Os seus irmãos fazem o que com ele? O vende, o 37, 20 ao 36. Vendem José, tentam matar José. Ainda tem até uma palavra de Rubem. Rubem defende José. Não matem. Vamos lançar ele na cisterna. Não vamos lançar na cisterna. Vamos vendê-lo para os ismaelitas. Imagina tudo que esse menino passou. Né? Hoje, tudo é trauma. Estou traumatizado. Eu brinco, né? Brinquei até com o Vitão ontem. Vitão aqui é meu exemplo. Eu sempre pego ele, que a gente bate muito papo agora. É chicote nas costas, chinela havaiana, varada a goiabeira, né? Minha mãe batia em mim, tinha um pé de goiaba em casa, ela pegava e toma aqui, moleque, porque era bola, era pipa, era bolinha de gude, era peão. Eu vivia os anos 80, coisa boa, anos 90, coisa boa. Hoje eu estou aqui. Não arrancou um pedaço, não está faltando o pé. Hoje tudo é trauma. Tudo se resume a um coitadismo severo, a um sentimento de vingança. José passou por tudo isso. Nossa, a galera lá, os homens de ferro da década de 70, que a gente brinca, de 80, passaram por tantas coisas. Aqui tem bastante pessoas que estão aí. Nunca, em toda a história, isso é científico, um dado técnico, filhos menos intelectuais do que os pais. Estamos vivendo nessa geração. Então, eu olho para José, tudo que ele passou, sempre grato, sempre... Eu vejo esse menino voando, despontando, desbravando. Não vejo José reclamando de nada. E em todas as adversidades que José enfrentou, Deus estava com ele e tornando ele grande. Vamos lá. Se você olhar, quando José é vendido para os ismaelitas, Potifar o compra, certo? Quando Potifar o coloca dentro da sua casa, ele olha para José e fala, mas esse menino tem uma capacidade de gestão. Esse menino, apesar de novo, ele é muito inteligente. Vou colocar ele como governador da minha casa. Colocou ele. E a coisa só crescia, a coisa só prosperava. Pode ler lá o 39, versículo 9, o 39, versículo 14. Apesar que é muito texto, eu quis fazer um resumão. Depois vocês peguem comigo aqui, está aqui. Então, o que aconteceu? A mulher, mais uma adversidade. José voando na empresa de Potifar, o seu senhor. Sempre tem uma adversidade. Sempre tem um problema, é o que estamos falando essa semana. Você está percebendo o que está sendo dito para você essa semana? Que você pode fazer o bem, mas você será, às vezes, perseguido, caluniado. Não é porque você está fazendo bem que você será recompensado. Sabe, hoje a coisa é inversa. Mas eu fiz, eu trabalhei, eu quero o meu salário. Eu pratiquei o bem, eu quero que me tratem com benevolência. Não é assim? Não, nem sempre a coisa é assim. Mas é a lei da semeadura. Se eu semear vento, eu devo colher tempestade. Mas eu estou semeando amor. São pessoas, lidamos com pessoas. Pode fazer o bem, você vai ver. Mas nem sempre. Às vezes a gente colhe coisas boas também. Eu não sou um pregador do apocalipse, do terrorismo. E eu motivo as pessoas, façam sempre o bem. Agora não esperem receber o mesmo pagamento. O que a sua mão direita fizer, o que a sua mão
direita fizer, a esquerda não saiba. Não faça pensando em retorno. Semeie no reino de Deus. Semeie em Cristo, porque lá é eterno. Aquele lá em cima não tem pouca memória e deficiência de memória. Ele se recordará dos seus feitos. Por mais que aqui você não receba aquilo que você esperava, mas pratique. Faça o bem, porque Deus vai te recompensar. E foi o que aconteceu com José. A mulher de Potifar acusa José de assédio sexual. Versículos 14. José, no verso 20, é preso porque Potifar fala, olha, eu te entrego a minha casa. Eu dei abrigo para você e você tenta assediar a minha mulher, vai para a cadeia. Na cadeia, você acha que José reclamou? Na cadeia, você acha que José ficou com mimimi? Você acha que José ficou, estou fazendo bem, meus irmãos? Não. José se mostrou grande, passa a fazer a gestão da cadeia, da prisão. O carcereiro não fazia mais nada, colocou a rede lá e ficou tranquilo, porque José estava indo bem na administração, na condução daquele lugar. Coisa boa, Deus estava com ele na cadeia também. Esteve com ele lá na cisterna, esteve com ele quando foi vendido, esteve com ele quando na casa de Potifar, e agora está com ele também na prisão. O que acontece? 2 presos têm um sonho, não é isso? O copeiro e o padeiro. Confusos. José interpreta o sonho. Nessa interpretação, José é levado ao governo do Egito, porque esse copeiro, esse padeiro, era o servo de quem? De Faraó. Faraó tem um sonho, não consegue interpretar, né? Quem não lembra aqui das 7 vacas, as gordas e as magras? Faraó está perturbado, José interpreta o sonho, Faraó fala, meu amigo, eu preciso de um homem inteligente como esse para governar qual império? Estou falando império, não estou falando país. Qual império? Egito. Qual que era a potência na época? Pensem, vamos pensar aqui no mapa geográfico, histórico, cultural da época. Acadianos, sumérios. Olha o peso dessas nações, os povos. Mas quem era a principal nação? Os egípcios. Porém, com algumas deficiências e precisava de um coordenador, de um gestor. Deus manda quem? José. Faraó, as 7 vacas gordas serão 7 anos de prosperidade. Faça o seguinte, estoque, crie celeiros. Guarde tudo, porque depois desses 7 anos, essas 7 vacas ou 7 espigas gordas virão 7 feias, né? Magras, as espigas queimadas, que simboliza 7 anos de fome, de seca. José dá um conselho para Faraó, que Faraó fala, meu Deus, quem no Egito, fala de Faraó, quem no Egito é tão sábio quanto este? Dou-lhe o governo e quando eu estiver no trono, eu sou maior do que José. Se eu estiver fora do trono, José é maior do que eu. Tudo que José disser no Egito, façam. Deus honra ou não honra quando você faz o bem? Quando você não reclama, quando você não murmura, quando você arregaça as mangas, está sangrando a sua mão, mas você continua carpinando, você se esmera, você se esforça, você vai à exaustão para glorificar a quem? A Deus. Não é na minha suficiência, não são os meus desejos, não são os meus prazeres. A fala de José, não vou contar mais a história dele, fazer algumas aplicações, são 8h29, a história é linda, fazer algumas aplicações. José pode olhar. As interpretações dos sonhos, ele nunca fala, eu tenho a interpretação. O egoísmo não está em José. O egoísmo, a soberba, o orgulho não está, a vaidade não está em José. Ele fala, Deus dará a interpretação para esse sonho. Deus nos dará a conhecer esta situação. Ele coloca Deus como autoridade
o poder revelador, ele coloca Deus como a fonte da coisa, a fonte reveladora. Há uma conexão de José com Deus impressionante, e eu consigo enxergar essa conexão como o agente que deu a vitória para José, que deu a condição, deu a suficiência para José vencer, se tornar na cadeia, se tornar na casa, se tornar no Egito, quem ele foi? Deus. Diz que o homem que confia em si mesmo, que confia na força do seu braço, que confia na sua intelectualidade, está fadado ao fracasso. Mas aquele que confia em Deus, aquele que tem Jesus Cristo como Senhor da sua vida, este é o vitorioso. Eu te falo uma coisa, quantos homens tentaram por conta própria, escreveram até a sua história, mas tombaram, caíram e foram esquecidos. Olha os heróis que confiaram em Deus. Olha os heróis que tiveram Deus como Senhor e a força do seu braço. Esses homens foram vencedores, um testemunho brilhante, um caráter ilibado, uma capacidade de gestão, uma capacidade de orientar e deixar uma história, uma história para as pessoas pisarem, andarem por essa história para terem um encontro com Deus e serem vencedores. Conselho para nós, ao olhar para a vida de José, eu devo enxergar primeiro Deus. Alguns chegam a comparar José como um tipo, uma linguagem tipológica que aponta para o Messias, que aponta para Cristo. Então eu devo olhar para José e ser confrontado, a forma que eu reclamo, a forma que eu me entrego e também a forma que eu me dedico à gestão, principalmente da minha família. José tem uma coisa brilhante, a forma que ele perdoa os seus irmãos. Seus irmãos o venderam, os seus irmãos o maltrataram. Ele passou na cara. Ele reclamou dos seus irmãos, ele perdoa os seus irmãos e convida os seus irmãos a sentarem à mesa com ele e se banquetearem. Lições para as nossas vidas. Esse personagem que Deus o inspirou para praticar esses atos, para nos deixar esse modelo, esse exemplo, esse padrão ético, padrão comportamental de conduta, deve ser seguido e observado muito de perto por nós. Evitaremos e não incorreremos a tantos erros se olharmos para esses homens. Como eu disse no começo, o pão da vida está aqui. As saídas, a orientação, a suficiência para as nossas almas, para a nossa intelectualidade está aqui. Buscamos conselhos em todos os lugares e às vezes falhamos porque não buscamos aqui. Mudemos a partir de hoje, se possível, a nossa mentalidade para as Escrituras. São 66 livros capazes de nos nortear e nos transformar em homens, mulheres, pais, filhos, alunos melhores. Perfeito? Passei um pouquinho do horário, deixa eu ver. Sim, o que nos compete agora é orar. Pedido especial? Oremos então. Querido Deus, em Cristo Jesus, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, por esse dia. O Senhor tem nos dado chuva, Pai. As represas estarão novamente cheias. Muitos pensam, Senhor, que nas nossas deficiências, nas nossas dificuldades, o Senhor nos abandonou. Olhamos para um lado, olhamos para o outro e nos vemos sem saída, porque ficamos numa esfera horizontal. Mas quando levantamos a nossa cabeça e olhamos para o alto, enxergamos o Teu amor, enxergamos a Tua bondade, e as Tuas mãos estendidas para nós, o Teu conforto, o Teu consolo, sempre a Tua preocupação para conosco. Nos ajude, Senhor, a enxergar em José, a olhar para José e perceber os Teus cuidados para com ele. Seja na perseguição dos irmãos, seja na perseguição da mulher de Potifar, seja na cadeia ou as adversidades, Senhor, que possamos acreditar e perceber que o Senhor está em nosso lado. Pegadas na areia, o Senhor sempre está conosco. E quando há apenas uma pegada, é porque estamos no Teu colo. Por favor, Senhor, nos faça sempre rememorar estas verdades, para que não caiamos na ansiedade, na depressão, no desespero, na noite escura, Senhor, que possamos enxergar a Tua luz, que brilha sobre os nossos corações em amor e em bondade. Ajude os Teus filhos que aqui estão, a família dos Teus filhos, ajude a MG, os clientes da MG, ajude, Senhor, a gestão da MG e ajude o nosso Brasil. Por favor, te peço essas bênçãos em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém.
Deus abençoe. Excelente final de semana.